Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo no nosso canal. E agora está decidido, pessoal. Teremos duelo de gigantes na grande final da Copa do Brasil. Corinthians e Vasco vão decidir aí o título desse ano. Quarta-feira na Neoquímica Arena é a partida de ida, né? E no domingo que vem, a partida de volta no Maracanã. E a pergunta que eu faço para você é: quem chega mais forte na final? E aí? Quem chega mais forte na final? Deixa nos comentários aí a sua opinião. A sua opinião ela é muito importante. Vamos trazer aí os comentaristas debatendo aí essa decisão. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero trazer os produtos que estão em promoção no Mercado Livre, na Shopee no dia de hoje. O YouTube está em parceria aí com várias empresas. Então assista ao debate todo e no final do debate, quando acabar, você dá uma conferida aí nos produtos. Vou deixar abaixo do vídeo. Qualquer produto que você comprar, adquirir, vai estar ajudando aqui no nosso canal. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, você, a sua esposa, manda esse vídeo para ela e pede a ela para sempre que ela comprar no Mercado Livre, comprar aqui pelo nosso link, pelo nosso canal, vai estar ajudando demais. Vamos aí para o pós-jogo e logo depois eu volto falando mais aí dessa grande final. O Corinthians sem dúvida, Cruzeiro. não, sim, sem dúvida. O time do Corinthians para mata-mata, ele enfrenta qualquer time do Brasil, tendo seu jogador de posição. Para pontos corridos, não. O que eleva um pouquinho mais o feito do Vasco, eu acho, no jogo contra o Fluminense. Confronto. E eu acho que, mais uma vez, não é coincidência. Tem gente que critica, tem gente que não gosta, tem altos e baixos. Tem o Diniz, numa final de torneio importante. Quando ele ganhou a Libertadores, ele não tinha o melhor elenco. Quando ele foi líder do Campeonato Brasileiro, ele não tinha o melhor elenco. Os dois da seleção brasileira. É verdade. Seleção brasileira. Exatamente. Uma fez vou mais. Dois técnicos. Edinaldo Rodrigues está falando, tá vendo? Tá vendo? Contratei os dois. Não, e hoje a gente tinha numa semifinal, dois técnicos foram carbonizados pela diretoria do São Paulo atual. Eliminando dois estrangeiros. Isso, e o outro, Dorival, que saiu do São Paulo para ir para a seleção brasileira. Né? E o Dorival que tem vencido Copas do Brasil. É verdade. Né, ultimamente. É tudo coincidência? Não. É tudo Flamengo. Tem gente que acha que é um acaso. Santos, Flamengo e São Paulo. É isso. Pegando os times em momentos difíceis, todos. Um ponto que eu achei muito interessante em relação ao Vasco nessa semifinal é que durante boa parte do confronto, dos 180 minutos, o Vasco precisou correr atrás, né? Porque o Vasco saiu atrás no jogo de ida e teve que escalar montanha para virar o jogo e virou com méritos. Tinha vantagem para o jogo de hoje, mas toma 1-0 no primeiro tempo e teve que sair atrás de novo, correr atrás de novo para evitar que o jogo fosse para os pênaltis. Não conseguiu evitar, se classificou nos pênaltis. Mas a atitude, né? Eu acho que a atitude do time do Vasco, durante o tempo em que ele teve que correr atrás, nesses 180 minutos, que foi a maior parte do tempo, acho que mostrou um time que de fato queria classificação e que tentou encontrar os seus recursos para isso. Em alguns momentos com mais facilidade, outros com menos. Estava vendo o jogo junto com o Jailson na redação. Especialmente no primeiro tempo, a gente viu o Vasco sofrer demais sem o Lucas Piton no aspecto defensivo. O Puma jogando torto ali, o Fluminense estava explorando muito com o Xavier e o Canóbio nas costas. Então, mesmo com as dificuldades, acho que o Vasco foi um time muito valente e valentia, atitude, coragem, que é algo que o Diniz fala mais sobre coragem do que muitas vezes sobre parte tática com o próprio time. É o mandamento número 1 dos times dele, é a coragem. E para confronto de mata-mata, esses elementos fazem muita diferença. Então o Vasco se mostrou um time de mata-mata, um time pronto para se classificar para uma final de Copa do Brasil. Eu acho que o mérito está muito na atitude dele. O Vasco só não ganhou hoje por causa do Fábio e do Thiago Silva. Partidaça do Fábio, hein? Nossa. O Fábio e o Thiago Silva jogou demais, 3 bolas do Ryan em cima da hora. Na hora que o Ryan estava preparando para a finalização, o Thiago Silva conseguiu esticar ali o pé e tirou 3 vezes, e o Fábio a gente não precisa falar. E uma falta de sorte do Paulo Henrique, cara. A gente falou do lance e uma falta de sorte ali. Foi um erro. Mas foi justamente o que a gente estava falando, no Pumita. Na hora que a gente estava falando ali, eu estava do lado do Zup, falei, o lado aqui, o lado fraco. Acho que assim, se para estudo, né, o estudo do Corinthians para a final é o Pumita. A defesa, o lado defensivo do Pumita hoje está, pelo menos, muito abaixo. E já tinha acontecido isso contra o Mirassol, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Ele entrou em campo, o Mirassol fez os gols pelo lado dele. E o Diniz não confia no Vitor Luiz. Exatamente, não confia no Vitor Luiz para ser esse substituto, né? Enfim, da perna esquerda mesmo. Mas assim, o Pumita ali no lado defensivo contra o Mirassol deixou a desejar e hoje
duas escapadas ali do Fluminense, estava ali do lado do Zupac. Falei, olha ali, ó, o corredor ali nas costas do Pumita pode ser a boa. Na segunda bola que o Samuel e o Canóbio conseguiram fazer a jogada por ali, pimba, e o PH, realmente, infelicidade, ele foi tirar, deu de calcanhar na bola, a bola acabou dentro do gol, mas assim, 90 minutos, bola rolando, o Vasco era para ter vencido, porque o Fábio fez uma partida espetacular e o Thiago Silva ali tirou 3 do Rayan. Falou do Léo Jardim, mas só apareceu o lance do Fábio ali, né? O Léo Jardim foi pênalti, né? No pênalti. O Léo Jardim foi o pênalti, o Fábio também pegou, né? Pegou um pênalti. Se aquele fosse o pênalti, a gente ia juntar com o jogo e falar assim, o Fábio, o que explica muito calçado. Desculpe. Não é só 45 anos de idade. 45. Você falou, uma defesa de quarentões. Sim, não tem 40 para 41. A gente está falando de um goleiro de 45 anos. E o detalhe que isso não. Isso é um. Isso é um absurdo. É um absurdo. Durante Você jogando em alto nível, pô. Durante o segundo tempo, e me veio isso na cabeça e eu fui dar uma olhadinha dos números. O Fábio é um goleiro de 45 anos. Sabe quantos jogos o Fluminense fez na temporada? 78. Destes, o Fábio jogou 74 jogos. Não tem jogador na Série A do Campeonato Brasileiro que tenha jogado mais jogos em 2025 do que o Fábio. Ele é o atleta da Série A que mais entrou em campo em 2025. Pegou uma bola do Andrés aos Gomes 45 anos de idade. No primeiro tempo. Nossa Senhora! Aquela no limite. Ele vem cortando com a esquerda para dentro, ele vem... A hora que ele passa da metade do gol, e a imagem da transmissão foi maravilhosa, porque ela pega o chute frontal e você vê a bola, aquela bola que sai, aqui está o poste, ela está saindo, fazendo a curva e ela vai no ângulo. Impressionante. E ele chega aos 45 anos de idade ali. Ele chegou, aquele já passou, sabe a dificuldade. Eu tô com 41 e não chego na minha. Não faço Cara, você falou que já passou, eu pensei, falei, caramba, já passei. Vocês estão falando de jogo e o treinamento de goleiro. Lembrando que o goleiro é o primeiro a chegar. Puxado, cara. Treino, puxado. Geralmente o último a sair e ficar lá, se jogando de um lado pro outro o tempo todo. Você varia, ele tá sempre jogando. Tá sempre ali. Então, assim, ele é um fenômeno. Jogou aos 38 do Brasil. Ele só ficou fora em 3 jogos do Campeonato Carioca, 2 jogos da Sul-Americana. O resto ele jogou tudo. Os 38 jogos do Brasileiro, os 6 jogos do Mundial de Clubes. Fechou. Copa do Brasil, acho que foram 10 jogos. Impressionante. Agora, tem 2 dias, hein? Tudo isso que a gente falou são 2 dias, porque ninguém sabia. É claro que assim, o ideal é o Corinthians e o Cruzeiro estarem olhando para lá, mapeando os seus 2 possíveis adversários. O mesmo acontece Vasco e Fluminense. Só que agora existe a verdade, a realidade. E é buscar isso, né? Buscar recuperação, acima de tudo. Tem a segunda, a terça-feira, quarta, bora para o jogo. E a decisão. Então é um espaço muito curto. Vamos ver fisicamente, porque essas partidas decididas dessa forma, elas esgotam o jogador de todas as formas, não é só fisicamente. Você tem na hora que você está classificado... Adrenalina, né? Adrenalina ali isso esgota, né? Isso suga toda a energia do jogador, mas é uma final. É uma final e eu acho que Vasco e Corinthians foram bem, porque eles estavam numa situação bem delicada no Campeonato Brasileiro, que era a referência, e agora eles têm a possibilidade, né, Zupa, de se quem vencer vai para a Libertadores, quem perder fica com a vaga na Sula. Lembrando que essa vai ser a última final em 2 jogos da Copa do Brasil. A partir do ano que vem, final única, né? Final única. Neoquímica Arena e Maracanã receberão a última final em 2 jogos da Copa do Brasil. A não ser que a CBF mude lá para frente, mas por enquanto, a última final em 2 jogos. Maracanã, que foi palco da decisão do Mundial entre Corinthians e Vasco também, né? Exatamente, há 25 anos. A camisa do Corinthians dessa temporada é uma releitura da camisa daquele ano. 25 anos depois, eles voltam a decidir um campeonato no Maracanã. Dessas curiosidades, né? Sobre o Léo Jardim, rapidinho aqui, ó, a gente tem inclusive aqui, são 38 pênaltis enfrentados pelo Léo Jardim, né? A gente pegando aqui disputas de pênalti na Copa do Brasil pelo Vasco. Cara, 38 pênaltis enfrentados em disputas de Copa do Brasil. Quer dizer que o Vasco tá indo pra pênalti toda hora. Muito pênalti e prorroga. Nessa foram 3. E 2 na última. E mais 2. Pelo menos 2. Acho que foi Água Santa e Fortaleza. Se eu não me engano, uma delas se estendeu também. Não sei se foi Água Santa que olha se o estendeu. Último o Operário. Olha o 27. Olha o último item. É o seguinte. Classificações. 27 gols sofridos, ok. Cara, quase 30% das vezes a bola não entrou. Isso é um número alto para pênalti. Você fala, 38, 27 gols sofridos. Gente, quase 30%. Pênalti. Você não sofre gol.
é um negócio complicado. Assim, ó, 9 defesas de 38 quer dizer que basicamente a cada 4 cobranças ele pega uma. Cara, isso quer dizer que em uma série pelo menos uma ele vai garantir. Ele pega. A próxima da classificação. É isso aí. E tem uma outra coisa. Quando o cobrador de pênaltis enfrenta um goleiro... Perfeito, Birna. Que pega muito pênalti, que espera a cobrança para cobrar, para pular pro canto, certo? Esse cara, obviamente, sabe que tem que cobrar melhor. E a chance de ele bater, por exemplo, pra fora, de ele errar, aumenta. É o Canóbio. A defesa do Canóbio. Eu ia exemplificar com isso. Porque ele não saiu do lugar. Ele já sabia. A gente estava falando aqui na hora. O Canóbio, ele é o cobrador oficial. O Birner falou que eu ziquei o Canóbio. Eu só informei. Nos últimos meses, ele estava sendo o cobrador oficial, né, do Fluminense. E ele estava batendo dessa forma. Algumas vezes ele... dava com o peito de pé na bola, não é aquele que você vai escolher um canto. Você dá com o peito de pé na bola, forte, onde a bola for, desde que ela entre, tá ótimo. Mas o Léo Jardim, ele já tinha basicamente estudado a forma que o Canóbio batia e ele ficou parado no meio do gol. Porque isso realmente é coisa de estudo, porque dificilmente o goleiro fica parado. Exatamente. Mas olha como ele foi bem na bola, por exemplo, do Ganso. Foi bem demais. O Ganso bateu muito bem. Exatamente. A chapada do Ganso foi brincadeira. Acertou o canto. Mas René, isso, o René. Essa daí, essa daí do René. Maria. Só misericórdia, né? Escondeu a cobrança. Deus O René é um livre. gerador de tensão. Olha o pouquinho aí que a gente falou. Meu Deus. Aí, ó. Olha o Canóbio, olha lá. Ele fica no meio, olha lá. Ele nem se mexeu. Ele já, realmente, para mim... Os goleiros sim, às vezes o goleiro leva na garrafa, geralmente garrafinha na d'água, garrafa. onde os caras batem e uma possibilidade de pênalti enorme. Todos os times fazem isso. Então, o goleiro, o nível de informação do goleiro hoje é muito alto. Às vezes fica alguém cantando atrás do gol, ou o cara pode até guardar na cabeça dele, cada batedor. Isso é sensacional, porque existe um volume de pênaltis defendidos hoje, 2025, neste século, muito maior do que a gente via no passado. O goleiro ia para pegar ali. Hoje o goleiro ele é treinado até para fazer a leitura corporal, e assim, pela intuição. maneira como você, o jeito que você corre. Até, cara, você tem que ser. Cara, às vezes abre o braço. Quando você abre o braço, eu ia pegar o você gancho bate cruzado. do Vini Júnior. Cruzado. O Vini Júnior, rolou um vídeo assim do Vinícius Júnior. Então, depois disso, o Vinícius Júnior, não sei se chegou no Real Madrid, mas o Vinícius Júnior depois parou de bater pênalti. O Mbappé acabou, você faz La Liga o tempo todo, o Mbappé virou cobrador oficial do Real Madrid. Mas rolou um vídeo do Vinícius Júnior que quando ele batia cruzado, a paradinha dele era de um jeito quando a chapada dele era no outro canto, ele ia direto. Os caras conseguiram identificar isso vendo os vídeos de cobrança dele. E a informação. É informação, exatamente. Todo mundo hoje O nível de treinamento mudou, os goleiros estão cada vez maiores, né? Então a missão mais é cada ágeis. vez mais ágeis. Você vê o próprio Cássio hoje, o goleiro veterano, e o Fábio também, goleiros veteranos e que estão magros e ágeis. Né? Então é cada vez mais difícil. E no caso dessa Copa do Brasil, a gente teve 4 goleiros pegadores de pênalti. Então a tarefa para os batedores não eram tarefas fáceis. E o Vasco, tirando o Verratti, que não bateu bem, os outros 4 batedores do Vasco foram muito bem. Inclusive o Vitor Luiz, que entrou para isso, né? O PH não estava bem no jogo, fez o gol contra. Tinha tomado um cartão amarelo que poderia ser vermelho. O Diniz queria colocar... chapéu do René. O Diniz queria colocar o Vitor Luiz, que era um batedor, e tinha o Puma, claramente um batedor também, tanto que foi o 5º. E ele tira o PH, que não estava mentalmente na melhor condição, para bater um pênalti também, e coloca o Vitor Luiz, que bate muito bem. É verdade. O que representa essa final? O torcedor do Vasco, assim, que muito sofrido nos últimos anos, torce para um dos gigantes do futebol brasileiro, sul-americano, e que há muito tempo vê o Vasco em tentativas e frustrações de se remontar, de voltar. Uma hora é SAF, não dá certo, agora vai, Pedrinho, não dá, agora vai melhorar, não vai melhorar, e mudou, e foi de Eurico para Dinamite, e de Dinamite chegou a ser campeão de Copa do Brasil, aí depois volta para a fase Eurico, uma série... Cai depois, né? Cai, são os rebaixamentos, plural, e permanência na Série B, inclusive, porque num dos rebaixamentos ele bate e fica, né? Então, assim, o torcedor do Vasco está sendo muito maltratado há muito tempo. O Vasco ainda não é campeão da Copa do Brasil, tem um confronto contra o Corinthians. Mas o fato de chegar a uma decisão de um torneio desse tamanho, qual o impacto disso para o Vasco, hein? No médio prazo ou no momento? Pode me falar no momento e no médio prazo. Talvez no momento seja uma coisa mais do torcedor e tal, e no médio prazo... Mas são situações completamente antagônicas que mostram que o futebol é um esporte de malucos, e essa é a graça do jogo. Porque
pro médio prazo, pro longo prazo, não representa nada. Tá. O Vasco continua tendo problemas administrativos, problemas financeiros, está mal resolvido no que diz respeito à gestão, os procedimentos internos precisam melhorar. O Vasco está muito longe de ser o time do potencial da 5ª maior torcida do país, de um time que, até o final do século passado, chegou em decisões de campeonatos brasileiros em todas as décadas e que era um time de base forte, temido, um dos times mais difíceis de você enfrentar para qualquer equipe grande do Brasil e do continente. Essa é a história do Vasco, até quando entrou vem dessa longa fase, que não é mais uma fase, que é uma realidade do Vasco há muito tempo. Essa é a realidade do Vasco do médio e longo prazo, e aí isso tem que ser resolvido internamente, com questões de gestão, e não é a questão do time de futebol. O time de futebol é consequência da gestão. Com o futebol é esporte de maluco, isso mostra que o futebol pode redimir até os mais sofridos, doloridos, até quem erra muito. Os 2 times da final mostram isso, não só o Vasco. Que a recuperação financeira do Corinthians, apesar de ela ser dificílima, quando a gente olha o potencial de arrecadamento, ela talvez seja mais viável que a do Vasco. A do Vasco é um pouco mais difícil quando a gente olha o potencial de arrecadação do Corinthians. Mas, nesse caso, o time desse chegar numa final agora vale demais, vale muito. É você terminar a temporada, se você for campeão, com a temporada que o vascaíno inicia olhando para a forma como o time vai fugir do rebaixamento, com um enorme medo de ser rebaixado, e vai terminar o ano campeão. E tem mais feliz que o Botafogo. E tem outros 2 detalhes. Só uma coisa, e classificado para Libertadores, podendo dar ao Rio de Janeiro, e essa não é uma preocupação do Vasco, mas pela primeira vez o Rio de Janeiro, como chama a atenção Gabriel Gama, pode ter os seus 4 times grandes numa Libertadores. E tem um gancho importante de Libertadores. Tem 2 detalhes, que para o vascaíno essa vaga na final e um eventual título tem um valor gigantesco, para além da premiação, para além da própria vaga na próxima Libertadores, que a gente está falando de um clube que não ganha um título, qualquer que seja ele, desde 2016, ano que vem faz 10 anos, que não ganha um título relevante, que não seja estadual, desde 2011, que já são 14 anos, que foi a Copa do Brasil do time do Ricardo Gomes e do Cristóvão Borges, que está vendo os seus rivais ganharem 4 Libertadores consecutivas, 22, 23, 24, 25, 2 do Flamengo, uma do Fluminense e uma do Botafogo, e sendo uma torcida que cansou entre aspas, porque ela não vai parar, não é o cansaço de carregar o time nas costas em momento para subir da B para A, para ficar na Série A. Então, assim, é uma possibilidade do vascaíno, e isso vale para o corintiano numa medida menor, mas vale também, mas uma possibilidade do vascaíno se reconectar com o Vasco grande, com o Vasco enorme. É a torcida, pelo menos por hora. Dos chamados 12 gigantes do futebol brasileiro, não sei se a gente pode colocar um 13º Atlético Paranaense, mas disparado. É isso. Mas disparado, e que nunca parou. Porque se a gente for pegar, Gustavo, a música é brincadeira, isso. É brincadeira, não para porque todo vascaíno. Então, se a gente for pegar, por exemplo, porque antigamente de coração, se dizia lá, quando eu era jovem, que a torcida do Corinthians era mais sofrida, e era por causa dos 23 anos sem títulos e tal. Só que a torcida do Corinthians, o corintiano ali de 25, 30 anos de idade, o cara viu brasileiros, viu Libertadores, viu Mundial. Tá sofrendo agora. Não é mais uma... É uma torcida que está sofrendo. Não tem comparação. Mas não é um torcedor que cresceu sofrendo. O do Vasco é só sofrimento. O vascaíno que comerou... O vascaíno que viu um Vasco forte, o Vasco histórico, esse cara precisa ter pelo menos hoje 40 anos. Então aí está o valor dessa final. Mais do que qualquer outro aspecto que possa envolver. O valor desse título para o Vasco está nesse vascaíno aí. Acho que o ponto que você falou dos títulos do Rio diz muito, cara. Eu, como carioca, eu posso falar a questão dos grupos, dos amigos aqui. Eu acho que conta muito, porque, pelo que você disse, Fluminense e Botafogo, até 2018, só o vascaíno tinha visto o time dele ganhar a Libertadores no Rio de Janeiro. Porque o flamenguista não tinha visto o Flamengo ganhar a Libertadores, porque ganhou lá em 81. Eram 38 anos, né, quando ganhou. Anos. Então, em 2019 veio o Flamengo... Eu cansado de vivos. Não, sim, mas digo da minha geração. Aí tá, o Flamengo ganha em 2019, depois vem o Fluminense, depois vem o Botafogo. Enfim, aí o Flamengo enfileirando títulos, o Botafogo vai e ganha os 2 logo também, de uma vez só. E aí o Vascaíno fica, legal. Aí no Mundial desse ano foi todo mundo, só o Vasco também não foi. Fluminense bate semifinalista. Bate semifinal do Mundial de Clubes e o Vasco nada. Então você pega no final do ano, chegando agora, depois de um ano que, por exemplo, aí eu posso falar, nosso editor-chefe Favarato. Sandrão. O Sandrão tava falando já com ele. Já mandou mensagem. Tava falando com ele ali, ele tá mandando umas fotinhos aí, viu, já? Ele tava ali do cigarrinho, né? Eu passei por ele, eu falei, e aí, como é que tá esse coração? Ele, só quero meus 45 pontos.
só quero... Mas... E o desespero, cara. O cara queria os 45 para não cair. E aí vai chegar agora no final de ano, vai pegar lá pré-natal, que a final vai ser dia 21 de dezembro, e o cara tá na final de Copa do Brasil, podendo vencer aí, ganhar um título que não vem desde 2011, título grande, né, assim. Então, é um final de ano que nem o melhor dos vascaínos... Assim, e, aliás, vai ser uma coisa muito especial para as duas torcidas, porque o vascaíno vai ver diante do seu torcedor, o vascaíno vai vencer diante do seu time, no estádio, o seu título. O Corinthians também, porque o ano do Corinthians é um ano caótico. E se ganhar fora de casa é sempre épico. Lembrando que o Corinthians perdeu a última Copa do Brasil no Maracanã. Sim. Quer dizer, alguma coisa muito grande, alguma coisa muito sofrida vai acontecer. Muito dia épica. 21. No ano que o Mundial de Clubes no Maracanã completa 25 anos sobre o Vasco. Exato. Falou da homenagem da camisa. Esta final, né, a Copa do Brasil, ela dá 3 títulos. Ela dá uma taça, que é o principal, ela dá 77 milhões de reais para o vencedor, 33 para o vice. Então, Corinthians ou Vasco já tem 33 garantidos. Para Corinthians e Vasco, amigo, isso aí é uma coisa de louco. Paga o transfer ban do Corinthians. Ajuda, não vê, né? Mas é muito dinheiro. Tem esse dinheiro no cais e as ações já vão tomando uma parte dele. E tem ainda a questão... Não dá pra usar. Sim, tem o título, o dinheiro, o torcedor... Hoje, essa grana toda, o torcedor observa isso como um título, é algo muito importante, relevante. E tem também a vaga para a Libertadores. Hoje, nós estamos em dezembro. O que vai ser em janeiro, fevereiro, não dá para dizer. Hoje, a Libertadores é muito grande para Corinthians e Vasco. Para sonhar. Não é para ir sonhando, vamos lá ganhar essa Libertadores. Não é hoje. Para Corinthians, com transfer ban, não pode contratar ninguém. Para o Vasco, na situação que está, que também não dá para sair ao mercado e reformular. Então, sim, serão times que terão mais dificuldade do jeito que estão hoje e estão hiper atrasados para mexer nos seus elencos para 2026. Né? Porque assim, quem quer realmente, no ano seguinte, ter uma boa atuação, não é em dezembro que sai. O que está disponível? Especialmente numa temporada em que a próxima tem o Brasileirão começando em janeiro. Já em janeiro. Isso é agosto, setembro, já para definir. E está em dezembro, tem um transfer ban, pode pensar em quem ele quiser, só não tem como contratar. E o Vasco, a dificuldade que a gente sabe. Então, esta parte do pacotão de Natal, ela é mais difícil, porque ela pode representar para o torcedor uma decepção. Então é preciso o torcedor, é legal, mas ir com o pezinho no chão, realista, que para Corinthians ou Vasco, a Libertadores da América hoje é pesada demais. O futebol é tão maluco que, se a gente for olhar a perspectiva da próxima temporada, e ela nesse momento é irrelevante, o que importa é ganhar o campeonato. Exatamente. O Fluminense e Cruzeiro têm perspectivas bem melhores que as de Corinthians e Vasco. Sem dúvida, mas isso nesse momento a graça do futebol é que nesse momento isso não vale nada. Menos a Copa do Brasil. Que importa quem vai ser campeão. Mas aí, até pra gente ir pro break, o que pode acontecer é aquilo que a gente já vem falando faz tempo, né? Pode chegar no próximo domingo, se der Vasco, o vascaíno, tirando o torcedor do Flamengo, que ainda pode ganhar um Mundial aí no meio de semana, já falei, é Mundial, tá? É isso, tá? Tá tendo discussão? É isso, tá? É Mundial. Já falamos aqui sobre isso. Ninguém mandou inventar outro. Ninguém mandou inventar outro. É Mundial, ponto final. O torcedor vascaíno pode ser a segunda torcida mais feliz do Rio, mais que a do Botafogo, que tinha ganho Brasileiro, tinha ganho Libertadores no ano passado, esse ano passou pelo que passou. E o Fluminense, que fez um ano muito bom em termos de semifinal de Mundial, de vice carioca, foi para o Flamengo, chegar numa semifinal de Copa do Brasil, ficar em quinto no Campeonato Brasileiro, garantir sua vaga direta para a Libertadores. O ano do Fluminense foi bom, hein? Acima do esperado. Acima do esperado. Mas o time com mais dificuldades dos cariocas, ele pode terminar o ano como a segunda torcida mais feliz. E o time com mais dificuldades no futebol, estou falando da questão, toda a bagunça que foi o ano, da questão financeira e tal, pode ser o melhor paulista do ano dentro de campo, porque aí pode pintar a... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Vasco sobre o Fluminense. O Vasco passou na decisão pelos pênaltis, igual o Corinthians, né? Os dois passaram nos pênaltis. Como é que podem? Largaram na frente na ida,
perderam na volta, mas ainda assim se garantiram na grande decisão. Tem tudo para ser 2 grandes jogos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e, mais uma vez, trazendo aí os produtos e ofertas do Mercado Livre que estão em promoção no dia de hoje. Entra aí no link na descrição, os produtos estão aí embaixo. Qualquer produto que você adquirir vai estar ajudando aqui o nosso canal. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, na Shopee, sempre que você comprar, você, a sua esposa, manda esse vídeo para ela e pede a ela para sempre estar comprando aqui pelo nosso canal. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.